Paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada irmão, de cada um que está assistindo esse vídeo. Venha dar sabedoria, discernimento, compreensão, que as bênçãos do Senhor venham sobre a minha e a tua vida. Eu vou ler aqui em 1 Coríntios 11, aonde que fala assim, no versículo 20, a ceia do Senhor. E é algo contraditório, né? É algo meio esquisito que acontece hoje nas igrejas, e a força e o poder que um pastor eloquente tem para enganar o povo é tão grande que muitos deixam de tomar a Santa Ceia, onde que o Senhor Jesus falou que aquele que não comer do pão e não beber do cálice que representa o seu corpo não tem parte com ele. E os pastores estão impedindo, né, os irmãos de tomar a Santa Ceia porque está em pecado. E a Bíblia diz: aquele que não tiver pecado, aquele que diz que não tem pecado é o maior dos pecadores. Aí fala que aquele que não foi batizado não pode tomar a Santa Ceia. A Bíblia os pastores falam que quem não tiver casado não pode tomar a Santa Ceia. E é esquisito, né? Tudo bem que eu vou fazer uma leitura aqui dissertativa, explicando versículo por versículo, mas vai ter um versículo que eu vou parar e vou falar assim: tá certo esses pastores matando almas, fazendo com que pessoas não tomem a Santa Ceia? Quem é eles? Quem são eles para que tomem essa decisão, se a palavra do Senhor não fala em lugar nenhum para não tomar a Santa Ceia fulano, beltrano, ciclano? Meio esquisito isso. Mas vamos lá. A ceia do Senhor. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Poxa vida, mas como assim não é para comer? A ceia não é para comer, é para festejar. A ceia é para ter uma participação, uma comunhão entre os irmãos, para poder testemunhar quem foi Jesus Cristo, nascido de uma virgem, que pregou o evangelho, que foi tentado no monte por Satanás e não caiu, porque ali ele não era Deus, ali era homem, mas ele era conhecedor daquilo que o Pai Celestial queria que ele fizesse. Foi preso injustamente, mas por uma necessidade que o Pai assim quis, para que pagasse todos os pecados do mundo, desde a fundação do mundo até o juízo final, para todos aqueles que nele creem. Morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ficou 40 dias ainda com os discípulos, subiu à destra de Deus Pai e enviou o Espírito Santo, e vai voltar uma segunda vez para resgatar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, acordar os mortos e depois para aniquilar Satanás. Então, é isso que nós temos que ter em mente. Se nós tivermos em mente isso, nós podemos sim tomar a Santa Ceia. Porque não vai uma pessoa tomar a Santa Ceia porque estão dando a ceia numa igreja ou num lar. A pessoa tem que saber quem é Jesus. E a Bíblia aqui em Paulo, falando para os coríntios, ele não está falando nada mais e nada menos do que a comilança e a bebedice. Que diz assim, ó: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, refere-se à congregação dos crentes, não é para comer a ceia do Senhor. Isso diz que provavelmente eles a chamavam desse modo, mas pela maneira em que era feita, não era reconhecida como tal pelo Espírito Santo. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. Alguns levam refeições requintadas. O que acontecia? Naquela época, os senhores mais afortunados em finanças, as pessoas mais ricas, faziam pratos típicos, lógico, ali de Israel, tal, para fazer uma festa. E aí Paulo continua falando assim: e assim um tem fome e outro embriaga-se. O que Paulo estava querendo dizer? Além deles terem condições financeiras e levar esses pratos mais requintados, eles também levavam vinho. E ele dizia assim: alguns eram escravos e não tinham nada para levar. Quer dizer que ficavam bêbados. Quem ficavam bêbado?
Os que ficavam bêbados eram os senhores, dono do dinheiro, que se ajuntava com seus vizinhos, com seus familiares e com seus amigos ricos e começavam a comer e começavam a beber o vinho antes mesmo dos escravos e dos mais pobres chegarem. E esses escravos e esses mais pobres, quando chegavam, já encontrava todo mundo com a barriga cheia e bêbados, cambaleando, dando risada, isso e aquilo. E o Senhor está claramente em 1 Coríntios falando sobre isso. Meu amigo, a minha Santa Ceia é essa. É reconhecimento de mim, Jesus Cristo, como seu único e suficiente Senhor, que deu a vida na cruz do Calvário, que vou voltar para resgatar a igreja e vou vir destruir Satanás, para que vocês possam morar nos altos céus, para que vocês possam morar diante de mim, do Pai e do Espírito Santo. E eles estavam fazendo tudo errado. Aí Paulo diz assim: pois que demonstra a indignação do apóstolo. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Isso é dirigido aos ricos. Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Os mais pobres eram envergonhados por sua pobreza em meio à abundância, da qual pouco ou nada era oferecido a eles. Que vos direi? Louvar-vos-ei. Nisso não vos louvo. Parece que ele se pergunta: será que essas pessoas não percebem o que estão fazendo? Se nem hoje não percebe, se nem hoje esses pastores e pastoras fazem tudo errado e pedindo o irmão de tomar Santa Ceia, vocês querem saber de uma coisa gravíssima? Deus me revela tanto erro e Deus me falou: olha, eu te revelo tudo isso para que você não cometa os mesmos erros. E é difícil. É difícil porque a gente, como ser humano, a gente tem que estar vigiando, porque para cometer um erro é fácil, para reconhecer o erro que é difícil, e só o Espírito Santo revela o erro. Eu vou dar alguns exemplos. Assembleia de Deus de Belém, do Belém, na cidade que eu fui criado, Monte Alto. Certa feita, Santa Ceia, ali 600 a 800 pessoas, eu servindo a Santa Ceia. Cheguei para um pastor, falei: pastor, a paz do Senhor, o senhor já tomou a Santa Ceia? Eu estava com a bandeja de pão. Ele falou: tomei sim, irmão, mas eu tô com fome, me dá mais um aqui. Eu falei: ô Jesus, camarada é pastor e tá assim, não conhece as Sagradas Escrituras? E eu não era nada na época, nem sei se eu era cooperador ou se eu já tinha sido designado a presbítero. Ali um erro. Nessa mesma igreja, costumava receber alguns pastores daqui de São José dos Campos, e o mal que está aqui em Coríntios está lá. Pastor também, presidente lá, ficava falando que não podia tomar Santa Ceia, chama o povo para ir lá na frente contar os seus pecados, pior do que padre, ainda fazia aberto ao público, envergonhando. E acabou a Santa Ceia, irmãos, é uma vergonha. Também os mesmos números, de 600 a 800 membros, geralmente era na Santa Ceia, porque a sede recebia ali uns 400 membros e depois vinha a congregação no dia da Santa Ceia. Enquanto estava fazendo a ceia, um pastor estava na churrasqueira, desde as 5, 6 da tarde, sei lá. Acabou a Santa Ceia, os irmãos indo embora, participando, sentindo o cheiro do churrasco, às vezes pensando: opa, vai ter um churrasquinho no final. Churrasquinho, sabe para quem que era? Era para esse povo de Coríntios que está enraizado nos homens de hoje, cheio de corrupção, cheio de sacanagem com o povo. Ali umas mesas enormes, porque a igreja estava e está em reforma até hoje, recebendo os líderes religiosos de São José dos Campos e mais os líderes religiosos de Monte Alto e talvez de região ali, que acho que veio alguns de Minas nesse dia, para comer o churrasco. E o pobre que está lá dizimando, ofertando, está colocando ali aquilo que falta na sua casa para poder sustentar, pagar conta, aluguel, gás, comida, indo embora com água na boca. Eu fui chamado para comer, não fui não, irmãos. Não fui porque há muitos anos Deus já colocava um coração em mim para não participar dessas coisas. Cheguei a participar sim de churrasco na igreja. Churrasco esses aonde que os membros estavam ajudando na obra e um ou outro acabava doando alimentos ali para poder fazer churrasco. Outro fato
vergonhoso, vergonhoso. Eu fico indignado com isso. Vocês podem até perceber que o meu jeito de pregar a voz sai de uma forma mais calma, mas quando eu vejo essas patifarias no meio evangélico é triste. Eu tô aqui no Monte, Santa Maria, São José dos Campos, aqui nessa reta aqui, ó, Majestic. Ali, se ainda existe, tem uma casa onde que recebe mulheres que são recebidas para desintoxicação de entorpecentes e álcool. Certa feita, uma pastora renomada convidou eu e a minha ex-esposa para poder fazer uma filmagem lá de batismo dessas irmãs. Irmãos, batismo é algo sério, também tem que pregar quem é Jesus para depois fazer o batismo. Não precisa de muito tempo e nem precisa de anos como os pastores fazem. Porque não vamos nos esquecer do eunuco com Filipe, aonde que o eunuco estava ali vindo com a carroça e Filipe estava ali e eles começaram a conversar e o eunuco falou: ei, eu tô lendo aqui no livro aqui e tá falando aqui do cordeiro imolado, isso e aquilo, quem que é esse? E Filipe começou a falar para ele que esse era Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário por todos aqueles que creem nele. E Filipe ali em alguns minutos ou horas durante a viagem ali da carroça evangelizou ele. E ele viu ali um local com água e falou assim: ei, eu posso me batizar? Não foram anos, foram ali, vamos dizer, algumas horas. Filipe disse: se creres, pode. E batizou o eunuco. E Filipe foi transladado, foi arrebatado para outra localidade. Voltando ao assunto dessa pastora que fez esse batismo. Chegamos lá de manhã cedo, pregou, começou a descer as águas, as irmãs. Primeiro erro dela, dizem que até hoje é assim, ela batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Meu, que espírito é esse, Jesus? O único espírito que nós temos que honrar e nos entregar é o Espírito Santo. E aí, essas mulheres todas alegres e felizes com seus familiares começam após o batismo, que acabou, eu acho que depois da meio-dia, a confraternar, fazer uma confraternização com seus familiares ali, um almoço com refrigerante, suco, crianças. À noite a Santa Ceia. Irmãos, o marido dessa pastora fez a pior burrada da vida dele. Disse que duas irmãs que desceram as águas não podiam tomar Santa Ceia. As irmãs saíram indignadas de lá. Eu fui conversar com uma, falei: irmã, vem cá, o que aconteceu? Ela falou: irmão, me deixa quieto, o Senhor não tem que pagar culpa pelo que ele está fazendo comigo e eu não quero brigar com o irmão. Eu falei: mas calma, irmã, vamos ver o que está acontecendo. Quem é esse cara para impedir alguém de tomar Santa Ceia? E aqui está nas escrituras falando uma coisa e estão entendendo outra. E eu cheguei a falar com essa pastora e com esse pastor a respeito disso e eles falaram: a igreja é nossa, nós somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, por Deus e os nossos filhos também, e a gente faz o que bem quer. Eu fiz que nem o Atalaia. Deus falou para levar a palavra e mostrar o pecado e o erro. Se consertar, muito bem. Se não se consertar, o sangue deles não estaria sobre o Atalaia. Assim fiz eu. Falei, muito bem. Continua do jeito que eles acham melhor. Vamos continuar? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Refere-se às instruções de que ele está para dar a respeito da ceia do Senhor. Vocês veem? Do 20 ao 22, Paulo fala onde que está o erro que estava sendo cometido e é cometido até hoje pelas pessoas com a ceia. Aqui ele começa a falar como é a ceia. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Lembra a ocasião sagrada. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Preste atenção, irmãos. E tendo dado graças, erguido aos céus e dado graças ao Pai, partiu e disse: tomai e comei. Outro erro que eu fico indignado. Se o pão, ele tem vários formatos, não interessa o formato que seja, ele é simbólico.
ele é partido. O que é partido? Pegar o pão e partir em pedacinhos. Como que os pastores de igrejas, Graça, Mundial, acho que Universal, algumas assembleias, pegam pão de forma que já vem cortado com lâmina na fábrica e aí cortam com tesoura e dão. O pão é para ser partido ou cortado, irmãos? É uma coisa tão simples. Aí falei por higiene. Deus diz que o que contamina não é o que entra, é o que sai, é o que está aqui dentro, ó, no meu coração, no estômago. Que isso é que mata a gente, causa gastrite, causa doença, faz mal para a alma, faz mal para o espírito, faz mal para os outros. E é tudo uma patifaria. Continuando no versículo 24. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. O notável disso é a interpretação que o nosso Senhor dá. Tem a intenção de simbolizar o monte de Cristo na cruz. Fazei isto em memória de mim. Isso diz respeito ao crente realmente participando do sacrifício pela fé. Em suma, esse é o significado da nova aliança. O nosso foco tem que estar em Jesus com a cruz, não em Jesus do milagre, não em Jesus que vai resgatar a igreja. Porque não adianta pensar que o milagre que a gente tem que buscar em Jesus, em Deus, no Espírito Santo o milagre, achar que a gente tem o direito de entrar na nova aliança se o foco não estiver na obra da cruz, pois não vos esqueceis que Satanás também faz prodígios e milagres. Nós temos que saber o que está vindo de Deus e o que está vindo de Satanás, porque muitas das vezes estamos glorificando a Deus e não é Ele que está abençoando. Nós temos que ter sabedoria e discernimento. Quando nós temos sabedoria e discernimento de que é através da obra da cruz de Jesus Cristo, aí sim devemos participar da Santa Ceia. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. A nova aliança seria ratificada pelo derramamento do próprio sangue de Jesus, o qual pagará para sempre a dívida do pecado. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, jamais esquecendo o que ele fez por nós, falando da cruz. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes este cálice, gestos simbólicos, anunciais a morte do Senhor até que o venha. Isto tem a intenção de revelar não apenas o sacrifício expiatório necessário para a nossa salvação, mas também como a causa contínua da nossa permanente vitória da vida. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí vai falar assim: irmãos, quem está no pecado está comendo e está bebendo indignamente. Não comer e não beber, para a sua própria condenação. Mas o que Paulo disse aqui no começo? Vocês estavam se fartando de comida e de bebida, se embriagando e dizendo que era para ser uma ceia e o Espírito Santo não tinha recebido. O foco é esse, não é para se juntar para beber e para comer e para se festejar e para festejar, que eu digo é festa como a gente vai no aniversário, para se festejar, para dizer que isso daí foi a Santa Ceia, deixando com que os pobres, os necessitados, ficassem sem ter o que comer ou beber porque eles chegavam atrasados, ou mesmo na sua localidade não tinham condições de fazer a ceia, que a ceia era para ser uma confraternização, um amor, uma união pela obra de Cristo. E aí vem e fala: ó, não está casado no papel, não vai poder tomar ceia. Não está isso, não vai poder. Ó, isso é falta de sabedoria e discernimento. Isso não é coisa que se faça. E aqui o autor diz assim, ó: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, diz-nos enfaticamente que isso pode ser feito, e temo que seja constantemente feito. Será culpado do corpo e do sangue do Senhor, em risco de juízo e sujeito a julgamento. Aí fala assim no 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ei Deus, como é que é, pai? A tua palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas se para examinar a si mesmo, por que o pastor está falando que eu não posso tomar a Santa Ceia?
Aqui não está dizendo que é para o pastor, para o profeta, para o bispo, para a missionária, para o missionário, para o evangelista olhar para a minha vida e falar: irmão, irmão tá em pecado, hein? Não toma não, hein? Irmãos, para de dar ouvido a pastor que fica profetizando da carne falando que é Deus e nada muda na tua vida. E dê ouvidos à palavra do Senhor. Eu estou até fazendo uma leitura dissertativa falando o meu pensar, o meu querer e o que o autor diz, mas tem coisa como a própria palavra diz aqui, que não precisa de interpretação, porque é claro, examine-se pois o homem a si mesmo, o homem, eu, ou a mulher, ela, a si mesmo, eu me examino, eu não examino o meu irmão, eu não examino a minha irmã, eu examino a mim. Eu examino na palavra do Senhor o que é certo e o que não é. E assim, ó, examine-se, vírgula, pois o homem a si mesmo, vírgula, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Depois de eu me examinar, eu como. Qual é o meu examinar? Por que estou comendo? Estou comendo porque tenho fome? Estou comendo por causa que está todo mundo comendo e bebendo? Estou participando por causa que está escrito na Bíblia que eu tenho que participar, que se eu não comer do pão e não comer da carne, não beber do cálice, né, que seria o pão e o suco de uva, ou vinho na época que era dito, algumas igrejas até dão um vinho, como a Universal, que eu não tenho parte com ele. Ou eu estou fazendo porque eu creio que ele é o Filho de Deus, que morreu por mim na cruz, que ressuscitou, que está dessa Deus Pai e vai vir buscar a sua igreja e vai acabar com Satanás. Se esse último for o motivo certo, eu participo. Se não, eu nem deveria de estar pensando em participar. Eu deveria de estar ali para aprender, mas aprender com quem ensina. Quem ensina é Deus através da palavra dele. E quem repassa isso? Eu mesmo pegando as escrituras e lendo, ou através de alguém que pregue verdadeiramente o evangelho. E aqui o autor diz: examine-se pois o homem a si mesmo, examine-se quanto ao verdadeiro objeto da sua fé, e assim coma deste pão e beba deste cálice, depois de um exame cuidadoso. Então a sua fé está em quem? Em que? Aí que sim, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Não quer dizer necessariamente a perda da alma, mas sim castigos temporários, os quais podem se tornar muito mais sérios, não discernindo o corpo do Senhor. Não discernir corretamente a cruz se refere a uma falta de entendimento com respeito à cruz. Tudo isso nos diz que cada coisa que temos do Senhor vem-nos exclusivamente por meio da cruz de Cristo. Se não entendermos isso, não estamos discernindo o corpo do Senhor corretamente. Por causa disso, entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. O autor diz assim: não discernir o corpo do Senhor corretamente, um número considerável, quer dizer que muitas pessoas fazem isso, a causa de muita enfermidade entre os cristãos. Aí o cristão vem e fala assim: Satanás lançou sobre mim uma doença. É diabo maldito, mas vai sair essa doença em nome de Jesus. E ora, e ora, e ora, e ora, e expulsa, 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 e a pessoa só piora. Por quê? Falta de conhecimento. É o Senhor que disse que quem comer do pão e beber do cálice, dizendo que está participando da ceia, mas na verdade não está ligado na obra da cruz feita pelo Filho, por Jesus Cristo, vai vir doenças, condenações sobre ele. E o que Deus põe só pode sair com o quê? Com conserto, com arrependimento, com transformação e libertação. Jeremias falou para Deus tirar o pensamento que ele tinha de destruir o povo. E Jeremias chorava e pedia para o Senhor: Senhor, não faça isso, Senhor, não faça isso, tenha de misericórdia e tal. E o Senhor falou: Jeremias, vai querer tu contender comigo? Sou eu que estou tratando do povo. Eu aprendi através de Jeremias. Tem situações que eu nem oro. Vou eu querer brigar com Deus? Vou eu querer lutar contra Deus, sendo que ele está corrigindo um irmão que não quer sair do pecado, que não quer se corrigir? De forma alguma. Então a gente tem que ter discernimento. O discernimento vem da palavra. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Temos que nos examinar constantemente para ver se a nossa fé está corretamente colocada na cruz de Cristo. Com
enfermidade e até mesmo com morte prematura, que é o que causa, né, tomar a ceia indignamente. Mas quando somos julgados pelo Senhor, porque nos recusamos a julgar a nós mesmos, somos repreendidos pelo Senhor. A disciplina é divina, para não sermos condenados com o mundo, perder a nossa alma. Como foi dito, vai vir doença, vai vir isso e aquilo, mas a alma não é perdida. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Vocês veem, começa falando dos ricos que não estão nem aí para os pobres, que se fartam de comida e de bebida, e termina nisso. O foco de 1 Coríntios, aonde que fala de se examinar, é esse. A gula, a bebedice, coisas que são condenadas até mesmo à morte pela palavra do Senhor. E estão fazendo tudo errado. Estão indo para um caminho todo torto. E aí o autor diz, isso diz que todos devem compartilhar e compartilhar por igual. Mas se algum tiver fome, ei, aquele pastor, ainda bem não, espero que ele já tenha se convertido e conhecido verdadeiramente as escrituras, para não falar mais assim, eu tô com fome, dá mais um pedaço aqui. Mas se algum tiver fome, coma em casa. Os ricos devem fazer as suas refeições requintadas em casa, não no contexto da congregação reunida em que alguns não têm nada. Para que não vos ajunteis para condenação. Isso se refere a esta festa de amor, convertendo-se em prejuízo em vez de bênção. Eu acredito que certamente a admoestação de Paulo foi acatada depois dessa advertência. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Provavelmente outras instruções que precisavam ser dadas. Irmãos, aprendam. A verdade só sai de um lugar, de Deus. E Deus, ele é o verbo que se fez carne. Através do agir do Espírito Santo foram escritos esses 66 livros. Confie somente nas Sagradas Escrituras e em quem prega o verdadeiro Evangelho. Porque senão a vida não vai para frente. A vida ela vai de mal a pior. Só para finalizar, a tristeza é tão grande de líderes que continuam lá em cima, pregando, sendo pastores e pastoras presidentes. Alguns meses atrás eu conheci uma pessoa através de uma postagem no Facebook e eu peguei e falei, Deus é contigo, não desista e tal. E a gente criou um laço de amizade. Essa mulher era casada, o seu marido abandonou ela, passado um tempo ela descobriu que ele já estava em outro relacionamento, houve o divórcio e certa feita ela foi para o culto de Santa Ceia. Ela tomou a Santa Ceia. A sua digníssima pastora falou que ela estava envergonhando a igreja, envergonhando a pastora, que ela não poderia ter tomado a Santa Ceia, que ela estava em pecado. A Bíblia não diz em lugar nenhum que quem estiver em pecado não toma a Santa Ceia. A Bíblia diz que não é para fazer essas festas aí e ter desigualdade. Essa mulher, ela foi traída, foi abandonada, podia ter qualquer pecado, mas esse que ela estava sendo acusada, ela não tinha, o pecado de adultério. E quem é essa pastora, sem sabedoria e conhecimento, para falar quem vai tomar ou vai deixar de tomar a Santa Ceia? Sabe o que aconteceu, irmãos? Essa pessoa quase tirou sua vida, Jesus Cristo segura ela até hoje. Essa pessoa fez 5 anos, esse ano, que ela nunca mais conseguiu entrar num templo, a igreja que todo mundo adora falar e eu não gosto. Aquilo é um templo feito pela mão dos homens onde Deus não habita. Não vem me falar que no templo de Salomão em São Paulo Deus está presente, que Deus não diz que está presente lá não. Deus está presente aqui, ó. Deus está presente em quem busca Ele, não é idólatra. Está presente no pecador, mas que confia nele, que pede para Ele transformar, libertar. Mas não está presente naqueles que fazem idolatria, seja de qualquer coisa. Não adianta falar que eu não sou adepto a Aparecida, a Fátima, isso aquilo, mas sou adepto a pastor de renome, a pastora, a cantor de renome, isso aquilo.
Isso daí é idolatria e Deus só quer a adoração para ele. E então fez quase 5 anos que essa mulher não conseguia pôr os pés. E eu venho falando, olha, vai, dá oportunidade, vai numa igreja pequena, vai numa igreja assim, numa igreja assada, e isso e aquilo. Para honra e glória do nome de Jesus. Há uns dias atrás ela me deu testemunho de que ela conseguiu ir e que ela cantou muito para o Senhor, que ela se sentiu muito alegre, que a pregação foi uma bênção. A gente tem que tomar muito cuidado. Tem líderes religiosos, tem pessoas que estão matando almas e não estão nem aí, porque o interesse está aqui, ó. Nunca cobrei para pregar, nunca quis sair para ser um pastor itinerante por causa disso, sou contra. A Bíblia diz que eu tenho direito, diante do meu trabalho, receber o meu salário. A Bíblia diz que eu tenho direito de receber 10%. É bíblico. Depois, se quiserem, quem tiver afim, manda uma mensagem para mim que eu mando onde está isso. A Bíblia diz que é lícito. É aquele que prega o evangelho receber 10% do que ouve. Tem pastor que já falou, além de vocês ter que dizimar, vocês têm que me dar 10%. Está amarrado em nome de Jesus. Faça como Paulo, vai trabalhar. Paulo fazia lá as tendas lá junto com outro e tinha o seu salário e não recebia do povo. E ele dizia, eu tenho direito, mas eu não faço para ensinar vocês que é lícito, é direito de vocês, mas é melhor estar pregando o evangelho gratuitamente. Eu acho lícito um pastor itinerante receber sim um valor para ir lá na noite, pregar, ser custeado a sua ida, a sua volta, ou oferecer uma janta na casa do pastor, dar um dinheiro para ele e a família dele comer. Vamos dizer assim, ainda dizer alto, vamos dizer assim, com o gasto do transporte, alimentação, se for para dar dinheiro para eles comer um lanche, seja lá o que for, e mais a pregação, vamos dizer dar 200 conto. Irmãos, a coisa é tão feia. Tem gente aí batendo palma para humorista usando o nome de Deus que recebe 25 mil reais ou mais. Coisa tão feia que abrem lençóis e colocam no chão e manda o povo levar lá dizendo que Deus vai abençoar. O povo leva o dinheiro que ia pagar a conta de água, luz, isso, aquilo, aluguel, achando que Deus vai abençoar e não abençoa. Tem pastor que já ligou, já recebeu o telefonema na minha frente, falou, eu posso ir pregar assim, irmão. É R$ 1.000 a noite, passagem de avião, ida e volta, hotel, alimentação. Eu vou sim, era lá de Natal, do Amazonas que ligavam para ele ia. Eu fui com ele numa pregação aqui em Pindamonhangaba, o povo em silêncio, ele começou a chamar o povo de burro. Vocês são burro? Vocês não dão glória a Deus, não dão aleluia, porque vamos dar glória a Deus, aleluia. Os próprios pastores da casa começaram, aleluia, glória a Deus. Eu falei, ó Deus, tá tudo errado isso, o cara tá chamando o povo de burro e eles estão dando glória a Deus e aleluia para ele. E ele com raiva lá de cima, ele catou o DVD e jogou, topa 6, e jogou o DVD e acertou a cabeça do irmão. Ô irmão, desculpa aí, pega o DVD aí pra você, ó. Manda quem pegou te entregar o DVD. Então é uma patifaria. Vou falar uma coisa pra vocês, um dia eu fui chamado por uma igreja aqui em São José para fazer uma campanha de 3 sexta-feira. Fui, estudei a palavra, comecei a campanha, na hora de ir embora eu fui dar a paz do Senhor pra pastora. Para ir embora, ela meteu 50 conto na minha mão. Falei, não, pastora, não vim aqui por dinheiro. Eu estava desempregado e sem ter o que comer em casa. Não vim aqui por dinheiro. E essa pastora, mas você vai levar porque eu dou 50 reais para todos que vêm pregar. Não, pastor, e não, e não, e não, e não, e não, e não. E ela não deixou ir embora. Eu saí chorando e pedindo perdão a Deus. Mesmo eu sabendo que a Bíblia me dá o direito, meu coração não está nisso. E eu estava com uma pessoa naquele dia. Essa pessoa falou assim, irmão, quanto que você recebeu? Eu falei, a pastora me deu 50 reais e eu não queria, porque eu não prego o evangelho por dinheiro. Ela falou, 50 reais? Tem que ser que nem o meu pai, menos de 450 reais meu pai não prega. Eu falei, teu pai é teu pai, eu sou eu, meu querido. Então não venha querer fazer com que eu me torne igual ao seu pai ou pior. E assim, eu preguei as 3 sextas e as 3 sexta-feiras ela me deu 50 reais, mesmo eu dizendo que não, e aquilo me doía. Nunca mais
Nunca mais, graças a Deus. Eu sempre falei pro Senhor, não deixa nunca mais ninguém pôr dinheiro na minha mão. Já passei necessidade, já passei fome, já tive ali vendo meu filho, meu segundo filho, sendo gerado sem ter o que comer em casa, e a mãe dizia que ele estava morto porque não mexia, mas Deus sustentou e Deus disse que ia cuidar dele até os 6 meses com roupa e alimento. Foi ex-macumbeiro, graças a Deus, que levou berço, que levou fralda, que levou as coisas para o meu filho, aonde que os irmãos não ajudavam. E até hoje Deus cuida desse meu filho. Manda alimento, manda roupas e manda tudo de bom. E que Deus abençoe grandiosamente ele, a mãe dele, o padrasto dele, os que abençoam ele, todos, que Deus encha. Eu sei que eu estou continuando aqui depois do que foi falado da Santa Ceia, mas eu dou esses testemunhos para os irmãos entenderem. Eu sofri muito na vida por causa de falsos profetas e por causa de mentiras dizendo que é Deus que fala. E não é isso que eu quero para a minha vida e não é isso que eu quero para os irmãos. Mas eu vejo anos e anos passando e a vida dos irmãos estando igual ou estando pior e só sendo saqueados com dízimos e ofertas estipuladas, com promessas de que Deus vai abençoar, e aí Deus não abençoa. E sabe o que o teu pastor, a tua pastora fala? É porque você está em pecado. Se você não tivesse em pecado, Deus estaria abençoando. E aí tira o dele e o dela da reta para dizer que é a culpa sua. Olha que lindo a paisagem, irmãos. Então busque na palavra do Senhor. Busque no Senhor para que o Senhor possa abençoar cada um, para que o Senhor possa dar vitória, que o Senhor venha trazer paz, tranquilidade e tenham sabedoria. Tomem a Santa Ceia. Mesmo que diga, não vou te dar, fala assim, é direito meu, por favor, me dê a Santa Ceia, porque a palavra do Senhor diz que quem não comer do pão e não beber do cálice não tem parte com ele. Se não tem parte com ele, como é que vai querer entrar no reino dos céus? Deus possa abençoar cada um, grandiosamente, dando a vitória, trazendo ricas bênçãos, sabedoria e discernimento do Senhor. Que Deus abençoe, hoje e sempre, e que venham colocar homens e mulheres com o coração ligado com o coração de Deus, para que o verdadeiro evangelho seja pronunciado, seja impactado através do agir do Espírito Santo na vida de cada um. Em nome de Jesus, a paz do Senhor e um forte abraço.